Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Mauro César da Silva Braga, filho de um pai educador e diretor de escola, teve uma educação muito rigorosa e com enfoque na disciplina. Logo aos 17 anos, ele já era aluno da Faculdade de Direito da USP e tudo deu muito certo, muito cedo e muito rápido em sua vida. Nunca foi praticante de religião e nem sentia necessidade de Deus, já que tudo ia muito bem, obrigado. Mas, sem nenhum motivo aparente, ele experimentou uma amarga depressão. Pediu a separação da esposa para tentar ser feliz com liberdade total. Isso também não funcionou. Mas o que estava errado? O que podia estar errado em sua vida perfeita? O dia 27 de abril de 1995, aos 40 anos de idade, foi o pior e o melhor dia da sua vida. Dia em que ele experimentou uma verdadeira conversão de 180 graus. Vamos saber os detalhes dessa história agora com o Dr. Mauro Braga, que está com a gente hoje, honrando o nosso programa. Estou muito feliz de ter você aqui. Explica pra gente o que significa isso, de ter dado tudo muito certo, muito cedo e muito rápido na vida. Que é isso? Leriane, antes de tudo, quem tem que agradecer sou eu. O convite, uma honra para mim estar aqui com você no seu programa. Explicar, isso é uma coisa meio complicada, porque eu mesmo tive, na época, uma dificuldade muito grande de primeiro entender o que é que estava acontecendo na minha vida. Como você descreveu muito bem, estava tudo certo. Eu era aquele cara que os amigos achavam, alguns me diziam assim, te invejo. Achavam que eu tinha tudo para ser feliz e fui, e era feliz até um determinado momento. Mas naquele ano de 1995, eu enfrentei essa depressão que não tinha explicação. Primeiro que os próprios médicos demoraram a concluir que era uma depressão, porque não havia sintomas. Eu me sentia mal, eu tinha dores de cabeça, eu tinha uma angústia profunda, que chegava a doer. E foi no período em que eu pedi separação da minha esposa. Então, ela também não fazia sentido porque eu passei anos imaginando e pensando nessa separação. Então, no momento que eu achei que eu ia ser feliz, não fazia sentido aquele sofrimento, aquela mágoa, aquela coisa. Eu passei por vários consultórios, tomei muitos medicamentos, jamais desconfiei que pudesse ser uma questão de natureza espiritual. Eu não tinha religião, não acreditava nessas coisas de religião. E o mais curioso disso, quando eu olho para a minha vida hoje, eu tinha verdadeira aversão aos crentes. Isso é muito interessante. Aversão aos crentes. E talvez isso seja importante para mim hoje no trabalho de evangelismo que eu faço, porque eu tento evitar fazer o que me irritava nos crentes. Talvez uma certa postura assim, de santidade, um linguajar, uma maneira de ser que entrava em conflito com a vida que eu levava. E talvez isso é que causasse essa aversão. E eu não entrava em igrejas nenhuma. Eu passei anos da minha vida indo a uma igreja para uma solenidade, um casamento e tal, mas igreja, religião, zero. Pelo menos durante assim, os 20 anos até os 40. Hoje, quando você olha para aquele momento, que sem motivo aparente você passou por essa depressão, hoje você consegue relacionar aquele momento com uma falta de espiritualidade na sua vida? Não, hoje eu tenho certeza absoluta. Na época eu não tinha, mas hoje eu tenho certeza absoluta que foi a ausência de Deus
E talvez o chamado de Deus e a minha luta de aceitar aquele chamado, porque não me faltaram amigos e pessoas que se aproximaram para falar de Deus para mim. Porque quando você está, o seu trem sai do trilho e você vai muito distante de Deus, as pessoas que te amam, que gostam de você, sejam da família, seja de amigos, e especialmente os evangélicos que têm essa noção da questão da salvação, a preocupação com a salvação das outras pessoas, me procuravam para me dar um toque. Tinham muito receio de onde eu iria parar. Eu estava indo longe demais, realmente, muito longe. Mas qual foi o momento em que você falou, puxa vida, eu acho que pode ser mesmo uma questão espiritual. Vou tentar esse lado. Foi no dia 27 de abril que você citou, porque eu naquele dia cheguei no auge da minha depressão. Eu não vou dizer que eu tenha pensado em suicídio, não, mas é uma coisa difícil de descrever. Quem está nos assistindo agora e que talvez já tenha passado por uma depressão é capaz de entender. É muito difícil você descrever o que você sente. É uma vontade de morrer, é uma vontade de desaparecer, nada tem graça, nada. Tudo aquilo que você conquistou não tem mais graça para você. Nesse dia 27, ele foi marcante para mim, porque eu cheguei ao meu escritório e eu tenho muita facilidade de escrever pela profissão. Eu sou obrigado a me sentar diante do computador, passo horas durante o dia e não tenho tempo de rascunhar nem de pensar muito. O pensamento tem que fluir em função dos compromissos que você tem. E já fazia uma semana naquela época que eu não conseguia desenvolver o meu trabalho. Parou o meu trabalho, eu não conseguia escrever. Isso foi o primeiro toque que eu senti de que era uma coisa além de uma doença, era alguma coisa estranha que eu desconhecia. Naquele dia 27 foi o auge. Eu não saía, é como se eu estivesse travado. Eu não conseguia pensar e eu não conseguia escrever. Eu me senti tão nervoso que eu parei, pedi à minha secretária para cancelar os meus compromissos e eu fui andar na rua. Sem rumo. 40 anos de idade, andando na rua sem saber o que fazer da vida. Separado, eu não sabia o próximo passo, o que fazer, eu estava completamente perdido. E eu fui andar na rua, fui andando, quando eu dei por mim, eu estava no Fórum João Mendes, o meu escritório fica próximo da Avenida Paulista. Eu caminhei uns 5, 6 quilômetros sem saber como eu atravessei semáforos, eu fui andando. Nossa. Eu e meus pensamentos, a minha vida, aquela angústia terrível. Uma pessoa que não tem uma estrutura, uma formação, se joga debaixo de um carro. Porque você quer se livrar daquele sentimento a qualquer custo. É horrível mesmo. Imagina. Quando eu cheguei adiante do fórum, eu me lembrei que uma juíza havia me nomeado perito num processo. E o perito tem que assinar lá um termo de compromisso. Eu pensei, já que estou aqui, vou fazer isso de uma vez. Subi, ela estava interrogando um preso. Eu vi, achei que ia demorar, fiz assim sinal da porta da sala dela que eu retornaria e ela me pediu para aguardar. Eu aguardei ali uns 10 minutos, quando eu entrei, Creriane, foi uma coisa assim, isso foi muito marcante para mim. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito reservada. Eu não sou de falar de mim, nem da minha vida, não sou de intimidade. Uhum. Eu estava me sentindo tão mal que ela me perguntou assim, e aí, Mauro, como vai? Ai, ai. E eu respondi. Olha, não Uma tá coisa nada quando alguém bem. pergunta como você Sei. vai, você responde. E eu respondi o que estava acontecendo com a minha vida. Fui falando da minha separação, daquele momento, das consultas, da depressão. Depois de uns 4 minutos é que eu me dei conta do ridículo. Eu estar diante de uma juíza e eu estar abrindo a minha vida. Imagino. Sabe? E aí vem o ponto. Aquela senhora que não era cristã, depois declaradamente me confessou ser uma espírita, aquela senhora começou a me dizer coisas que é como se explodisse dentro da minha mente, assim, foi o meu momento com Deus. Uma delas, eu me lembro, ela me disse assim, sabe de uma coisa, Mauro? Depois que eu fiz aquela descrição do meu conflito, ela disse, sentada aqui interrogando criminosos como esse que você viu sair, que tem a coragem de descrever crimes assim, bárbaros, numa frieza, sem nenhum arrependimento, eu sinto que eu estou perdendo a minha sensibilidade, ela me disse. Eu estou preocupada, porque eu estou ficando embrutecida com o meu trabalho. E ela disse assim, sabe de uma coisa? Eu acho que nós estamos no meio de uma guerra. Uns dizem que é entre Deus e o diabo, outros dizem que é entre o bem e o mal, e aí ela usou uma linguagem jurídica. Seja lá o nome que você dê às partes, a verdade é que é uma guerra. Quando ela me disse aquilo, Creriane, foi Deus falando comigo.
porque a guerra à qual ela se referiu descrevia o que estava acontecendo dentro de mim. Era uma guerra entre o bem e o mal, era entre Deus e o diabo, eu que não acreditava em religião. Aquilo para mim fazia todo o sentido. Então você me perguntou em que momento você teve o toque? Naquele momento. Mas que coisa! Ali, naquele momento, aquilo que ela disse despertou em mim uma coisa que eu não sei descrever. Mas é como se naquele momento caísse a venda. E eu pudesse ver o que eu não estava vendo há 40 anos. É como se Deus tivesse removido a venda. Eu costumo brincar, Paulo caiu do cavalo na estrada de Damasco. Eu tomei um tombo na Praça João Mendes do meu cavalo. Você entendeu? Eu caí do meu cavalo. Que coisa impressionante essa história. Aquela conversa mudou minha vida. Você entrou ali totalmente por acaso. E quando você saiu dali, né, pegou o elevador, desceu as escadas, não sei, eu imagino o turbilhão de coisa que devia estar passando pela sua cabeça, né? As alternativas, porque agora você já estava entendendo o que estava acontecendo com você, né? Você saiu dali com que sentimentos agora? Com vontade de fazer o quê? A primeira coisa que me veio na cabeça foi, é curioso isso, porque ela falou de Deus e o diabo e falou de bem e mal, tal, palavras que me irritavam. Diabo? O que é esse negócio? Isso é conversa de crente. Assim é a minha cabeça. Ela me disse também, assim, sabe, Mauro, nós não nascemos para sofrer. Nós sofremos porque não fazemos a vontade de Deus. Ela disse isso? Disse isso para mim. E aí, naquele momento, eu comecei a pensar no meu sofrimento e será que tem a ver com não fazer a vontade de Deus? Mas qual é a vontade de Deus? Onde está Deus? Por onde eu começo a procurá-lo? Então você me pergunta, quando eu cheguei à rua, eu desci com aquele turbilhão de sentimentos. Onde está Deus? Qual é a vontade de Deus? No que eu não tenho feito a vontade de Deus? E aí é uma coisa interessante. Sem nunca ter aberto uma Bíblia na minha vida, nunca abri uma Bíblia até aquela idade. Veja como nós temos um senso moral das coisas certas e erradas. Porque sem olhar a Bíblia, eu sabia identificar na minha vida o que eu fazia que não agradava a Deus. Que interessante. E as pessoas também sabem. Nós temos, Deus coloca dentro de nós um senso moral. Tanto que as coisas erradas nós fazemos escondido. Isso é um senso de que sabemos que aquilo está errado. Ali eu identifiquei uma série de coisas erradas. E a primeira foi a minha separação, que não havia motivo, eu estava fazendo a minha esposa sofrer, os filhos sofrerem. Primeira atitude, eu pensei no meu casamento e decidi naquele momento ir até a minha casa conversar com a minha esposa. Eu não falava pessoalmente com ela há uma semana. Voltei para casa, isso era umas 3 horas da tarde, já não tinha mais a chave, toquei a campainha. Ela me atende à porta, a porta, parou assim na porta, olhou para mim e aquele olho inchado. Espera aí um pouquinho, porque é aqui que a gente vai dar uma paradinha para continuar depois do intervalo. Tá certo. Você vê quantas perguntas ainda ficam para a gente responder no próximo bloco. E agora? E essa vontade de descobrir a Deus? E essa vontade de acertar a vida? Será que deu certo? Qual foi de fato o ponto da virada na vida do Dr. Mauro Braga? É isso que a gente fica sabendo daqui a pouquinho, depois do intervalo. O curso de Geologia foi na Unesp e a pós-graduação, mestrado e doutorado na USP. Nessas 2 universidades eu tive a oportunidade também de ser professor. Eu lecionei na Unesp e na USP durante 13 anos. Nunca com a intenção de que fosse uma profissão. Minha concentração de estudos maior foi na área de religião, teologia. Houve uma exceção que foi quando eu fiz a faculdade de filosofia. Eu fiz meu mestrado e doutorado em engenharia na área específica de geotecnia. Chegou um momento que eu finalmente me dei conta que eu não conseguiria viver sem aquilo. Eu levo a arqueologia como objeto sério de pesquisa, especialmente a arqueologia que conta a história bíblica, a história do Oriente Médio. O departamento de geotecnia, onde eu trabalhava, era o melhor da América Latina. Com 13 anos, por exemplo, eu cantei um oratório de Beethoven com regência do Eliezer de Carvalho. A última coisa que surgiu foi a professora. É fascinante. É como entrar numa máquina do tempo e voltar na história. Na ocasião me disseram, olha, não vale a pena você se envolver, esse tipo de rocha vem sendo estudado já há mais de 50 anos. Esse assunto se encontra suficientemente esgotado, não ligue para isso não. O conhecimento é ilimitado, o leque se abre e você vai encontrar horizontes novos aí para pesquisar. O tipo de música que é feito para você te faz cantar com mais liberdade e de um outro jeito, né? Eu desconsiderei esse conselho
e realmente me envolvi no estudo dos basaltos e fiz descobertas inéditas. Na verdade, embora em termos de currículo Lattes eu esteja no 2º doutorado, se for contar a história a rigor, deveria ser o 3º doutorado. Aí o professor Vandir me convidou para dar aula de canto na Escola de Artes. Depois disso eu fui fazer pós em regência, fui fazer mestrado. Eu recebi o convite para vir ao UNASP. Alguns acharam uma loucura, né, sair da USP e vir para o UNASP, mas eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Dar aula é uma coisa que sempre me deu muito prazer. Eu achava que depois que eu parasse de cantar eu ia dar aula, só que foi junto e está sendo ótimo. Mas talvez minha contribuição maior no UNASP foi ter implantado o curso de Engenharia Civil. Quando eu fui, então, pela primeira vez em Israel, em 1998, para trabalhar com escavação arqueológica, eu consegui a doação de mais uma caixa de artefatos arqueológicos. E hoje, pela graça de Deus, o Museu Paulo Bock já consta com mais de 2.000 peças, mais de 2.000 artefatos arqueológicos, 95% deles originais, verdadeiros, peças com mais de 3.000 anos de idade. Nós temos o único museu de arqueologia bíblica da América Latina. É muito bacana perceber que eu tenho a capacidade de influenciar pessoas novas que estão começando, não só com a minha experiência, mas com o meu canto. O professor que está aberto para as experiências em sala de aula, eu acho que ele aprende mais do que o aluno. Ele aprende e é extremamente prazeroso isso. Meu nome é Naor Neves de Souza Júnior. Eu sou o Rodrigo Silva. Meu nome é Regina Mota. E eu sou o NASP. Mas eu sou o NASP. E eu sou o NASP. O programa 180 Graus está de volta. Quem está com a gente hoje é o Dr. Mauro Braga. E ele vinha dizendo no bloco anterior de um momento de sofrimento muito grande que ele enfrentou em sua vida. Depois ele descobriu que a causa era de natureza espiritual, mas algumas perguntas se levantaram. Espera aí, se era de natureza espiritual, então eu tenho que buscar Deus, mas quem é Deus? Como encontrar Deus? Onde? Como acertar as coisas na minha vida? E aí, doutor Mauro Braga, você vinha dizendo que a primeira coisa que você quis acertar foi seu casamento. Foi para sua casa, bateu a campainha, né? Porque estava separado. Isso. A esposa abriu a porta, e aí? Aí, olho inchado de quem parecia que estava chorando há uma semana, aquela recepção calorosa, né? O que Como você assim? quer? Com a mão na cintura. Bem, enfim, eu entrei, nós conversamos durante uns 20 minutos, e conversas assim mais no sentido de mágoas e perguntas que eu não tinha resposta, porque realmente eu não sabia explicar para minha esposa por que eu quis me separar. Não havia uma relação paralela, era uma coisa minha mesmo, eu queria ficar livre e tal. Mas o que importa é o seguinte, é que eu não havia pensado no caminho em propor retornar para casa. Eu não tinha decidido isso no caminho. Ao estar diante dela e conversando com ela, foi que eu, num impulso, disse, ela perguntou o que você quer, e eu disse, eu quero voltar para casa. Ela ficou parada me olhando ali, não esboçou nenhuma reação, e aí veio a pergunta, por quem você está dizendo isso? Por mim ou pelos nossos filhos? E eu respondi com uma grande sinceridade, eu disse a ela, por mim. Eu é que estou precisando de vocês como eu nunca precisei em toda a minha vida. Preciso de vocês, eu não sei o que está acontecendo comigo. Tivemos ali aquela conversa meio rápida, eu queria uma resposta, ela não me deu. Meu filho Paulinho tinha 8 anos na época, chegou do colégio, foi para o quarto, brincou um pouquinho comigo, foi para o quarto e eu fiquei ali na sala esperando a resposta e ela foi para o nosso quarto e não voltou mais. Deu 7, 8, 9 da noite, 10, eu na sala, na janela do apartamento e ela não respondeu, não tomou uma decisão. Quando chegou mais tarde, eu resolvi caminhar pelo corredor. Quando eu parei na porta do quarto do meu filho, ele já estava dormindo. Creriane, ali a primeira lição de Deus para mim naquele dia 27. Quando eu vi o Paulinho dormindo, eu vi a monstruosidade que eu estava fazendo. E descobri que é impossível ser feliz longe de um filho, de uma criança. Gerando sofrimento para ele que talvez fosse marcar para o resto da vida dele. Ali eu tive uma sensação horrível da monstruosidade do que eu estava fazendo com a minha vida.
Ali eu entendi que não havia necessidade de remédios, de especialistas para dizer o que eu tinha. Era tão simples, era olhar para ele e entender que eu não ia ser feliz nunca longe dele. Era impossível. Caminhei até a porta do quarto, minha esposa estava ali deitada, olhando para o teto. Segunda lição. Eu acho que há uns bons anos eu não prestava atenção na minha mulher. E agora eu quero me dirigir aos homens que estão nos ouvindo agora no programa. Às vezes nós criamos uma fantasia na nossa cabeça. Nós imaginamos uma pessoa, talvez aquela garota do outdoor, aquela da novela, dos filmes, e nós ficamos imaginando aquela pessoa que não existe na realidade. E achamos que a pessoa que está do nosso lado não é mais aquela pessoa dos nossos sonhos. Isso foi um grande erro que eu cometi na minha vida e eu gostaria que as pessoas que estão nos ouvindo não cometessem. Porque Deus me mostrou ali que tudo o que eu queria estava diante de mim há anos e eu buscava alguma coisa que eu mesmo não sabia o que era. E ali, naquela madrugada, eu resolvi fazer uma coisa que eu acho que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu resolvi falar com Deus. Que é isso, rapaz? Você sabia o que você estava querendo? Porque você acabou de dizer que você tinha aversão, essa coisa de Deus, e no mesmo dia, de manhã, você estava descrente. E agora, de madrugada do mesmo dia, você está querendo falar com Deus? Por quê? Pelo mesmo motivo que as pessoas que estão distantes de Deus vão querer um dia. É o desespero. Quando você não tem mais para onde correr, quando você não tem mais solução, quando você mesmo, com a sua inteligência, não consegue resolver os seus conflitos, você vai buscar uma força superior. E ali só Deus. E quem tem Deus encontra a resposta. Quem não tem vai continuar sofrendo. E quem demorar a ter essa conclusão vai sofrer mais ainda. Eu, naquele momento, resolvi falar com Deus, do meu jeito. Desajeitado, como quem não sabia orar, eu me lembro apenas que eu dizia para Deus assim, se o Senhor me tirar o que eu estou sentindo dentro de mim, essa vontade de morrer, se o Senhor arrancar isso, eu vou segui-lo para o resto da minha vida. Olha no desespero o que a gente é capaz de fazer. Eu me comprometi a seguir a Deus, um Deus que eu não conhecia, se Ele me libertasse daquele sentimento. Bom, fiz aquela oração, fui para a sala, dormi no sofá da sala. Não é bom dormir no sofá da sala, é muito ruim. Dormi no sofá da sala, dia seguinte, amanheceu, ela veio, foi para a cozinha, cuidar de jejum, e não respondia a minha pergunta. E eu queria saber o que eu ia fazer da minha vida. Veja que ridículo. 40 anos, bem-sucedido profissionalmente, com tudo resolvido, eu não sabia o que ia fazer da minha vida. Entrei na cozinha, ela estava de costas, e eu ali esperando a resposta, ela não tocava no assunto, e até que eu disse, o que você resolveu? Agora vem o lado bonito dessa história, Cleriane. Porque ela estava de costas, quando a Margarete virou para mim, sabe quando a mulher olha para você assim com ódio, com raiva, querendo te matar, porque você é o responsável por todo o sofrimento, aquele olhar assim angustiado, de quem sabe que você está acabando com a vida sem uma razão. Então ela me olhou assim amargurada e disse a coisa mais linda que eu já ouvi da minha mulher nesses anos todos. Nem quando éramos jovens. Fiquei curiosa agora. Namorados, nem no auge da paixão, ela me disse uma coisa tão forte. Ela olhou para mim e disse assim, com aquele olhar, sabe, carregado, sabe, Mauro, a sua sorte é que o amor que eu ainda sinto por você é maior do que o ódio pelos seus defeitos. Isso só pode nos lembrar Jesus Cristo. Que o amor que Ele sente por nós é maior do que o ódio pelos nossos pecados. Que história bonita. Poxa. Ali, naquela cozinha, nós nos abraçamos e ali eu tomei a decisão de buscar a Deus. E como começar? Por onde começar? É isso aí. Inclusive, Mauro, eu quero que você diga, nesse processo de buscar uma igreja, hoje, já há um bom tempo, você é membro da Igreja Adventista. Há pessoas que acreditam que pode nutrir uma espiritualidade sozinho. Eu sigo a Deus do meu jeito, eu não preciso de um formato, né? Eu não preciso de uma denominação, né? Por quê? Por que caminhos você passou e por que hoje você é um membro da Igreja Adventista? Cleriane, essa pergunta é a pergunta, eu acho que fundamental, porque a maioria das pessoas acha que tem um contato direto com Deus. E algumas até de maneira irreverente. Tem gente que eu conheço e você também que diz assim, eu falo direto com o cara lá de cima. Isso é uma irreverência, porque o nosso Deus não é o cara lá de cima. E há pessoas que acham que podem estabelecer essa relação dessa maneira. Primeiro eu tive que entender quem era Deus, eu não sabia. Quem era Deus? Tive que descobrir quem era Jesus Cristo, que eu não sabia. Durante toda a minha infância na igreja que eu frequentei, eu ouvi dizer que Jesus morreu por mim.
Eu nunca entendi porque Jesus morreu por mim, nunca ninguém me explicou. E eu vim saber isso quando comecei a procurar igrejas. Então você me pergunta como? Eu fiz uma coisa estranha. Eu parava de trabalhar num determinado horário do dia, saía e entrava na primeira igreja que eu encontrasse. Eu não olhava para a tabuleta. É mesmo? Entrava. Chegava ali, sentava, às vezes estava um culto, alguém pregando lá na frente, eu não sabia essa coisa de pastor, quem é pastor, eu via alguém pregando. E ali eu comecei a enfrentar uma coisa que hoje me ajuda no evangelismo, que é a sensação das pessoas que entram numa igreja evangélica e o que é que elas vão encontrar lá. Cheio de preconceitos. Com preconceitos e alguns até com razão, porque eu cheguei, em alguns casos, e não interessa qual a igreja, eu me sentei lá no fundo, escondido, quanto menos me vissem melhor, e eu sentava ali buscando uma coisa que mudasse a minha vida, e eu ouvia assim, quem tem R$50 para Jesus? Quem vai dar R$30 para Jesus? E eu ficava olhando aquilo e dizia, não pode ser. Não é isso. Para você esse argumento não resolveu. Podia ser, não podia ser. Aumentava a minha busca, mudava, ia para uma outra igreja, entrava e eu fiquei nesse processo uns 15 dias, entrando nas mais diferentes denominações religiosas e encontrava algumas mensagens interessantes, encontrei muita coisa boa e muita coisa também que logo eu identifiquei que não tinha a ver. Até que um dia meu filho namorava com uma menina que eu só conhecia como crente. Ela tinha 1,5 m e eu chamava de crentinha. Nunca soube qual igreja que ela frequentava. Ela na época cantava no grupo Projetarte, chamava-se Andréia. Eles namoravam e ela ficou sabendo dessa minha busca de igreja, que numa determinada igreja eu recebi um convite de um pastor para me batizar no domingo seguinte. E eu estava tão aberto que eu e minha esposa resolvemos, vamos nos batizar. Quando ela ficou sabendo da nossa decisão, ela ficou preocupada. Me procurou toda envergonhada, toda sem graça, não sabia como tocar no assunto, e me explicou que era uma decisão precipitada e se eu aceitava ter estudos bíblicos com uma pessoa da igreja dela. Porque o batismo era uma coisa muito séria e aquilo me agradou. Fazia sentido, né? O bom senso daquela menina, a maneira como ela colocou as coisas. Olha, o batismo não é uma coisa assim. Bom, eu comecei a ter estudos com essa pessoa da igreja dela, sem me perguntar que igreja era, me importar que igreja era. Ele começou a me dar estudos bíblicos e depois aí, nesses estudos bíblicos com o Moisés Silva é um anjo de Deus andando aqui na terra. Ele é um ancião da clínica de São Roque. Fez muito bem para você. Não, foi o homem que Deus colocou na minha vida para me mostrar o evangelho. Moisés Silva, foi a pessoa que me deu estudos bíblicos e me mostrou Jesus Cristo. Depois veio um exército de gente que fez parte da minha vida. Ali sim. Ali eu descobria Deus, preencheu, entendi as coisas, compreendi tudo o que estava acontecendo. E no dia 26 de agosto de 1995 eu me batizei com a minha esposa. Puxa, Mauro, olha, é uma história tão bonita essa. A gente vê que realmente foi um milagre. Você é uma prova, né, de que Deus ainda faz milagres hoje. E a gente termina o programa 180 Graus, o Ponto da Virada, feliz por ouvir essa história tão linda. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que Deus te abençoe, um grande abraço, até o próximo programa.